Pura vida, heróis de propósito, sejam muito bem-vindos para um novo episódio da nossa jornada de propósito, essa jornada em que a cada episódio nós conversamos sobre uma nova força de caráter. Hoje nós vamos conversar sobre a apreciação da beleza e da excelência. E para isso, começaremos com uma história muito interessante sobre Jiro Ono, um dos maiores sushimens do mundo, quiçá da história, e como o papel da beleza, da excelência, faz com que ele se destaque em tudo aquilo que ele realiza. Nós seguimos com uma entrevista com um cara muito especial, Denis Reis, da Suprodonto, que consegue, através do seu trabalho, aflorar o que há de mais belo nas pessoas, começando de dentro para fora, entendendo a essência e mostrando como isso pode fazer parte de forma integral da sua beleza. E nós fechamos, como sempre, com as dicas que ensinam você a ser uma pessoa que aprende a contemplar mais a vida, a admirar aquilo que é belo e aquilo que é excelente. Fique conosco para esse episódio de hoje de Herói de Propósito. Mas, afinal, o que significa exatamente essa questão da apreciação da beleza e da excelência? Bom, uma das formas de a gente entender isso é ver que existem três manifestações possíveis que nos despertam grande apreciação pela beleza e a excelência de algo ou de alguém. A primeira é a beleza natural, é você ver alguém que é muito bonito, estar em um local em que a natureza seja estonteante ou que a arquitetura seja incrível, é aquela beleza mais óbvia, aquela beleza que nos salta aos olhos. Essa é uma das formas de nós admirarmos a beleza. Outra forma que a gente tem de gerar essa apreciação é quando a gente admira o talento, a habilidade, as capacidades de alguém. Essa admiração que surge quando você vê um atleta fazer um movimento incrível, que demanda décadas, anos e anos e décadas de dedicação para conseguir fazer. Quando você pega um grande músico que faz o seu ato, o seu espetáculo, e você fala como ele consegue fazer isso. São coisas que a gente admira, porque a gente vê a distância que está entre o que nós sabemos e o que essa pessoa sabe fazer naquilo que ela realiza pela sua dedicação. Aí entra muito no papel da excelência. E uma forma final de a gente entender também a apreciação pela beleza e pela excelência é algo que dentro da psicologia positiva é chamado da sensação de elevação. Você que está assistindo aqui a gente, já assistiu alguma vez o filme Patch Adams? Ou outros filmes semelhantes que mostram o melhor dos seres humanos? Sabe aquele filme que depois que você assiste, você se sente uma pessoa melhor, ou ao menos querendo ser uma pessoa ainda melhor do que você é, um desejo de abraçar uma árvore, um ser humano, sei lá, mas de fazer uma coisa boa na sua vida? Esse é chamado sentimento de elevação. É sobre isso que a gente conversa nesse nosso episódio de hoje e, como de costume, vamos começar com uma história. E a nossa história de hoje, ela foi extraída desse livro com o nome de Ikigai, essa filosofia que dá base a esse trabalho que nós fazemos no programa Herói de Propósito. É uma das bases. A palavra Ikigai é uma filosofia japonesa que junta o conceito de Iki, que significa viver, e Gai, que significa valer a pena. Então, literalmente, significa o que faz a sua vida valer a pena, o que dá razão para a sua vida, o seu propósito. Esse livro é escrito por Kenmoji. É interessante que tem dois livros com o mesmo nome de Ikigai, um escrito por um japonês, outro escrito por ocidentais, ambos excelentes para a gente entender mais essa cultura, essa filosofia. E o Kenmoji, ele abre o seu livro justamente com a história sobre o Jiro Ono, o lendário sushimen japonês. E vejam só que interessante o que aconteceu. Quando o presidente Barack Obama fez sua visita oficial ao Japão na primavera de 2014, os governantes japoneses precisavam escolher um local para o jantar de boas-vindas que seria oferecido. A ocasião era para ser um evento particular, antecedendo a visita de Estado, que só começaria oficialmente no dia seguinte, e que incluiria um jantar com o imperador e com a imperatriz. Agora, vocês imaginem o tamanho do cuidado, do zelo que eles tiveram ao tentar escolher o primeiro restaurante que o presidente americano pisaria ao fazer essa visita ao Japão. Bom, quando finalmente anunciaram que o local seria o Sukiyabashi Jiro, o restaurante do Jiro Ono, possivelmente um dos restaurantes mais famosos e respeitados do sushi, a decisão foi recebida com aprovação universal. E realmente, foi perceptível quanto o próprio presidente Obama apreciou sua experiência de jantar lá, tanto pelo sorriso em seu rosto quando ele saiu, quanto pela fala que ele fez supostamente quando saiu de lá, dizendo que foi o melhor sushi que ele já tinha comido. Isso
É um elogio enorme vindo de alguém que passou boa parte da sua infância vindo do Havaí, exposto a uma grande influência japonesa, tendo comido sushi de várias formas, ainda mais com as oportunidades que ele tinha como presidente dos Estados Unidos. Agora, o que tem de tão especial no Jiro Ono, né? O que faz esse sushi man ter sido escolhido entre tantos que existem no Japão? Bom, Jiro, ele é aclamado, por exemplo, como o chefe de cozinha mais velho a ter 3 estrelas Michelin, né? É um restaurante que tem reconhecimento tanto de grandes autoridades, chefes de Estado, como até mesmo de autoridades na cozinha. Agora, embora o restaurante dele tenha toda essa mística, né, em relação à culinária e tudo mais, boa parte das vezes o que acontece é uma grande dedicação à beleza e à excelência, que é o tema do nosso episódio. Práticas muito versáteis que ele faz e diferentes, inovadoras, como conseguir, por exemplo, oferecer ovas de salmão ao longo do ano todo. Algo que era considerado impossível pelos demais chefes de fornecer de forma fresca durante o ano todo, porque só existia um determinado período do ano, durante a procriação, em que dava para conseguir oferecer essas ovas. E Jiro conseguiu encontrar um caminho, com muito estudo, com muita dedicação para oferecer ao longo do ano todo. Ele também inventou um procedimento especial no qual certo tipo de peixe defumado é feito com uma palha de arroz e gera um sabor único. Quando ele vai servir polvo para os seus convidados, ele chega a passar 1 hora massageando o polvo antes de cozinhar. Estamos falando de um senhor de 92 anos de idade. Vocês conseguem perceber, se você assistiu documentário sobre o Jiro Ono, a dedicação que ele tem a essa arte, o quanto ele se esmera para não só fazer um prato bonito, mas uma experiência única, inigualável? Bom, a essa capacidade, essa força de caráter que ele tem, ele também dá o nome de Ikigai. O livro continua dizendo o seguinte: no entanto, mais do que a apreciação pela beleza e excelência, talvez acima de tudo, Jiro Ono tem Ikigai. Não é exagero dizer que ele deve seu sucesso incrivelmente fabuloso nos âmbitos profissionais e particular da vida ao aprimoramento desse código de ética japonês específico. Ikigai é a palavra japonesa que descreve os prazeres e sentidos da vida. A palavra consiste literalmente de Iki, viver, e Gai, razão ou aquilo que faz valer a pena. Agora, olha que interessante, né? O quanto ele manifesta a apreciação da beleza e da excelência através da questão do Ikigai dele. Uma das formas um dos pratos famosos que ele tem lá dentro é um peixe chamado Kohada. Um pequeno peixe cintilante que é considerado o rei do sushi. Ele exige muita atenção, pois envolve a remoção das escamas, do intestino, e além de um marinado precisamente balanceado entre sal e vinagre. Quando Jiro Ono se refere ao Kohada, ele faz o seguinte: talvez meu último sushi seja o Kohada. Ikigai reside no reino das pequenas coisas: o ar matinal, a xícara de café, o raio de sol, o massagear da carne do povo, o elogio do presidente norte-americano estão em pé de igualdade. Só aqueles que são capazes de reconhecer a riqueza desse espectro pode realmente apreciá-la e senti-la. Essa é uma importante lição do Ikigai. Ser reconhecido internacionalmente, ter uma profissão que faz sentido para você, trazer beleza e excelência através do seu trabalho, cada um desses passos, cada uma dessas etapas é um dos muitos caminhos para você manifestar o seu propósito, para você ser um herói de propósito na sua vida. O nosso programa de hoje, nosso episódio de hoje, está dedicado a nos ajudar a aumentar a nossa capacidade de contemplação, a descobrir finalmente ao que nós desejamos dedicar o nosso propósito, o nosso Ikigai. Fiquem conosco que logo mais vem entrevista com uma pessoa que mostra Ikigai, propósito, excelência e beleza naquilo que você faz. Até daqui a pouquinho. E agora, na entrevista de hoje do nosso programa Heróis de Propósito, tratando sobre esse tema da apreciação da beleza e da excelência, eu trouxe um grande amigo, uma pessoa que se dedica a essa força de caráter em sua forma integral. Primeiro porque, sim, ele trabalha muito com a questão da beleza, afinal, no seu consultório odontológico, no Suprodonto, ele faz grandes transformações de pessoas famosas e até mesmo da minha família, já tive a oportunidade de ver ao vivo como isso acontece. Mas o que chama mais atenção na atuação desse meu grande amigo é ver como ele faz isso buscando a verdadeira
excelência. Aquela excelência que está no detalhe, aquela excelência que está na paixão, aquela excelência que está no compromisso e na forma como você trata aquilo que você faz com muito amor. Eu trago hoje para a nossa conversa sobre a apreciação da beleza e excelência meu querido amigo Denis Reis. Seja muito bem-vindo, amigão. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter aí uma conversa bem produtiva e falar sobre coisas muito bacanas como a beleza que todo mundo busca, grande parte das pessoas busca a parte da beleza e que a gente possa entrar a fundo nesse assunto aí. Olha, eu já costumo entrar de sola nesse assunto, né? Pedindo para quem veio aqui conversar já dizer para você, né? O que significa essa força de caráter, né? De aprender a apreciar a beleza e a excelência, Denis? Com duas palavras diferentes, né? A gente vai falar de beleza e excelência. Primeiro vamos falar de beleza, tudo envolve beleza. Se a gente parar para pensar, o que você vê, onde a gente vê beleza? A gente vê beleza na natureza, a gente vê beleza nas pessoas, a gente vê beleza nas coisas, a gente vê beleza basicamente em tudo, né? Aquele olho que brilha, mas a forma com que eu busco a beleza, com que as formas de tratamento que eu faço na clínica, que a minha equipe faz, a gente busca trazer sempre a beleza de dentro para fora. Então, todo mundo conhece alguém que a pessoa é muito bonita, mas depois de um tempo parece que não fica tão bonita, porque às vezes é uma beleza mais externa do que interna. E o contrário também, às vezes você olha uma pessoa que de cara não te chama tanto a atenção, mas a pessoa tem uma beleza tão grande interna que parece que brilha aquilo depois de um certo tempo. Então, o que a gente vai buscar sempre é equalizar isso, que essa beleza sempre tem que vir de dentro para fora. E outra coisa que a gente falou sobre a essência... A excelência, né? Excelência, desculpa. Então, excelência, acho que tudo que a gente tem que fazer, qualquer coisa, desde a gente cozinhar para a nossa família até tratar as pessoas, buscar excelência em tudo que a gente faz. A excelência, eu acho que está nos mínimos detalhes. A diferença do bom e do ótimo, ela é pequena, às vezes, mas é onde está a diferença da excelência, no que a gente vai buscar. Então, acho que isso a gente conseguir conciliar essas coisas é um grande desafio, mas é uma coisa que faz muito bem, tanto para quem busca isso, como para quem recebe, né? Denis, você, ao falar sobre a questão da beleza, trouxe um tópico muito interessante no mundo de tanta vaidade, no mundo de um olhar tão externo, que é a questão de fazer aflorar, florescer a beleza interior. Ou seja, cada um de nós, quando a gente começa a falar de beleza, conhece um exemplo, tanto pessoalmente ou nas celebridades, que a pessoa perdeu a mão na questão da estética e acaba até ficando esquisito, desumanizando a pessoa e deixando de ser autêntico aquela imagem que ela está passando. Eu pude ver, quando você tratou da minha família, né, em relação a essa questão da estética na área odontológica, que você tem muito esse cuidado de trazer uma beleza que retrata quem é a pessoa, qual é a essência dela, não é mesmo? Rafa, acho que isso talvez é uma das coisas mais importantes quando a gente fala em beleza. Hoje, a busca pela beleza é muito grande. E às vezes a pessoa vem buscando uma beleza que ela viu em alguém e achou que aquilo ia ficar bom para ela. E hoje a gente tem formas de simular, vamos falar no tratamento odontológico, um sorriso com um dente mais largo, ou um sorriso maior, que apareça mais ou apareça menos. Será que isso vai ficar bom? Porque às vezes a gente vê alguém que você admira, você vê alguém na televisão, algum lugar. Nossa, eu acho, por exemplo, vou falar da minha área pertinente sobre odontologia, um sorriso que é lindo, mas será que vai ficar bom para aquela pessoa? E quando você tenta provar isso de alguma forma e fala assim, putz, realmente não é isso que eu quero, porque está um pouco ligado à personalidade quando você vai fazer. A pessoa que mais extrovertida, aquela pessoa que gosta de conversar, ela vai gostar de um sorriso que apareça um pouco mais, talvez uma cor um pouco mais clara, claro que isso tem individualidade. E aquela pessoa às vezes mais tímida, ela não vai querer aquele sorriso mais claro, aquele sorriso que apareça um pouco mais. E a gente vai construindo isso juntos, muito pela percepção que eu vou ter no segundo, a gente vai tendo as consultas, conforme o paciente vai me falando, mas principalmente a pessoa mesmo falando. Às vezes traz uma foto antiga de como que eram os dentes. Então, a gente tem que buscar isso realmente na sua essência. Eu até falo de excelência, mas eu acho que tudo tem que basear na essência, né? A gente trazer a essência das pessoas e às vezes a gente tem tanta informação hoje em dia que a gente acaba às vezes se perdendo no que até o que a gente quer buscar. Isso em tudo na vida. Então quando a gente começa, no caso do sorriso, trazer o que a pessoa está buscando e aí a pessoa olhar e falar assim, nossa, é isso que eu queria, era isso que eu estava buscando. Então essa é uma meta que a gente tem, equilibrar um pouco essas coisas. Veja que interessante isso que o Denis comenta para nós, porque a mesma coisa que acontece com a beleza, a gente vai ver acontecer com outras características humanas. Às vezes a gente vai admirar uma força de caráter que alguém tem e falar, puxa, que maravilhoso, eu queria ter isso para mim. Às vezes negando
as forças que você já tem, aquilo que você já é, aquilo que faz parte do seu perfil. Muitas pessoas buscam se aprimorar, melhorando seus pontos fracos, ao invés de explorando e expandindo os seus pontos fortes. É uma tradição que vem desde a escola, as avaliações de desempenho das empresas, muito da característica humana no seu viés negativo. A gente querer levantar coisas que são nossos pontos fracos ou olhar algo em alguém achando que necessariamente ficará bom para nós, tanto no que nós somos, quanto no que nós fazemos e até naquilo que nós temos. Então, quando a gente fala sobre aprender a admirar, apreciar a beleza e a excelência, a gente conseguir ver isso no outro, sem necessariamente ter que ser aquilo que vai ter em você. E pouco a pouco você vai fazer isso por você mesmo, aprender a descobrir o que é belo em você mesmo. E Denis, nessa sua jornada, né, de se especializar em relação à apreciação da beleza, da excelência e tudo mais, você chegou até a fazer um mestrado nessa área, na área de estética. E é curioso, né? Onde está a fronteira da estética e da vaidade, né? Da autoestima e da arrogância? Comenta um pouquinho disso com a gente. Essa pergunta é extremamente importante porque, assim, Rafa, tem pessoas que você percebe que a pessoa está buscando sempre alguma coisa a mais. Então, ela às vezes já vem com uma série de tratamentos e às vezes o tratamento odontológico, por melhor que a gente vá fazer, não vai suprir a necessidade que a gente percebe na pessoa. É um caso que às vezes eu falo, olha, realmente eu não posso te ajudar. Ou eu mostro muito bem as limitações que vão ter para que a gente... Beleza, quando a gente fala em estética, está muito ligada à expectativa. Então, sim, será que eu vou conseguir atender as expectativas dessa pessoa? Pode ser em relação à cor, pode ser em relação ao tamanho dos dentes, em relação ao que a pessoa está buscando, né? Então, a gente tem que entender muito. Às vezes, a primeira consulta eu falo muito sobre limitação, sobre... Olha, a gente talvez não consiga chegar nisso. Para quê? Para que no final, talvez até uma surpresa, talvez a gente consiga chegar melhor do que a gente pensava na limitação, mas isso para que no final seja melhor. Então, aos poucos, a gente tem que entender. O próprio mestrado foi um mestrado em reabilitação oral, mas o foco foi muito grande na estética. Uhum. Até a minha defesa foi feita sobre avaliação estética. E a gente começa a entender que existem muitas variáveis. Às vezes, o que é belo para um não é belo para outro. A beleza ela é muito subjetiva. Então, a gente tem que entender um pouco sobre isso, porque é o que a gente estava conversando até um pouco antes. Tem culturas que valorizam o belo de uma forma, tem culturas que valorizam o belo de outra forma. Há muito tempo atrás, o belo era aquela, nos desenhos, as pinturas há séculos atrás, era uma moça mais gordinha. É verdade. A gente estava numa moda há um tempo atrás de seios maiores, as pessoas estão mudando isso. Então, o belo, ele vamos dizer, ele se muda, ele vai se... as pessoas vão entendendo o belo de formas diferentes com o passar do tempo. E quando a gente vai para um extremo muito grande, vamos supor, no caso de dente, aquele dente mais branco do mundo. Às vezes é o sonho de uma pessoa. Atendi uma paciente agora no final do ano, veio dos Estados Unidos, lá existe uma moda muito grande, ela falou assim, meu sonho é ter o dente mais branco que existe no mundo. Quando a gente terminou o trabalho, eu olhei, ficou bonito, mas ficou muito branco. Uhum. Ela ficou tão feliz, mas tão feliz. É o sonho dela. A única coisa que eu falei, olha, isso vai passar, essa moda. Ela falou, não tem problema, eu realizei o meu sonho. Para mim, isso está feito. Porque quem vai usar não sou eu, quem vai usar é a própria pessoa. E isso vai um respeito muito grande ao ser humano que está procurando a gente. Vai fazer mal para ela aquela cor? Claro que não. Até porque combinava com ela, era uma pessoa que chamava atenção em uma série de coisas. Então, sim, só o dente que não estava encaixando. Então, a gente tem que respeitar um pouco isso também, essa individualidade, e entender, também mostrar que o que é belo hoje, talvez não seja daqui 5, 10, 20 anos. E, às vezes, o tratamento que a gente vai fazer pode ser que dure 5, 10, 20 anos. Então, a pessoa precisa saber um pouco sobre isso também. Você que é uma pessoa que se dedica a reabilitar, aflorar, expandir a beleza, né, das outras pessoas, e que busca fazer isso com uma excelência assim, que é louvável. Assim, eu realmente tenho uma admiração pela sua pessoa, pelo seu trabalho, que vai além do tratamento odontológico. Você trata seres humanos com apreço, com cuidado. Enfim, para o pessoal entender mais disso, tem a entrevista da nossa primeira temporada que a gente falou mais sobre a sua clínica, seu trabalho e tudo mais, mas eu sou uma testemunha disso. Quais são os desafios que você enfrentou e enfrenta nessa jornada de trazer o belo e o excelente para o mundo? Rafa, primeiro, você está fazendo aqui elogios, eu agradeço muito, mas eu que sou muito grato pelo primeiro dia que você foi lá na clínica, eu falei, cara, a primeira vez que eu vi você tem uma energia muito boa,
uma coisa muito boa que você vê, que você tem uma missão de vida muito legal. Obrigado, irmão. E você fala muito de propósito e cada vez a gente tem visto mais. Nas últimas vezes, falei até do filme Soul, você vai no McDonald's, você recebe ali, tem um negócio do filme. Como isso está em alta, porque as pessoas, talvez até pelo que a gente está vivendo no mundo hoje, estão buscando mais, para que eu tô... Por que eu estou vivo, né? Eu estou nessa vida para fazer o quê? E quanto mais a gente busca esse propósito, acho que mais a gente está perto da nossa felicidade, nossa verdadeira felicidade, que não é aquela felicidade passageira por você ter comido alguma coisa, por você ter feito alguma... É a sua essência de você deitar a sua cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, graças a Deus, que dia incrível que eu tive hoje, e saber que dias melhores virão também. Então, assim, os desafios são muitos. A gente sabe, quem empreende no Brasil, eu estou formado há 15 anos e sempre, desde que eu formei, com 4 meses, eu comecei a trabalhar numa clínica e eu vi que a clínica tinha potencial, mas era horrível, não tinha nada. Eu falei para os donos assim, eu quero continuar, mas eu só vou se eu entrar de sócio. Os caras, mas agora que estava ficando bom, que comecei a fazer o negócio girar. Só que eu falei, eu não tenho como pagar, eu vou pagar conforme eu for trabalhando. Beleza. E as coisas foram acontecendo, a gente sempre tentando fazer coisas diferentes, mas isso é um desafio grande, né? Seja de investimentos, seja de coisas que às vezes, quando a gente se expõe mais, eu vim para Taubaté, eu não conhecia nada nem ninguém, comecei a usar a rede social e me ajudou muito, eu sou muito grato a todas as pessoas que eu conheci através disso, é um novo mundo que às vezes a gente coloca alguma coisa e a gente não sabe quem está vendo do outro lado, e o impacto, às vezes, do que a gente fala tem para essas pessoas. E eu tenho certeza que quem ouve, às vezes, eu já ouvi muitas vezes quando eu estou do outro lado, e a pessoa que me falou nem sabe o bem que ela me fez, mas às vezes ela fez um bem tão grande de você ouvir alguma coisa naquele sentido. Isso é um grande desafio, porque às vezes do outro lado também, às vezes você pode estar numa brincadeira, você fez uma brincadeira contra, sei lá, uma pessoa que gosta de veganismo, às vezes sem perceber você magoou aquela pessoa. Então, eu acho que os desafios estão todos os dias, mas quando você tem bem claro, no caso que você faz incrivelmente, que é descobrir o propósito, eu acho que tudo você resolve, entendeu? Tudo vai confabulando para dar certo, né? Denis, eu quero agradecer imensamente sua participação aqui na nossa entrevista de hoje e pedir para que você faça suas palavras finais, né? De dicas, de orientação, de inspiração para a galera em relação a essa busca, essa jornada de descobrir a sua própria beleza. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer imensamente mais uma vez pelo convite, agradecer primeiro por você fazer parte da minha vida. A gente teve nessa fase de pandemia online, acabou se encontrando mesmo, mas fez uma diferença enorme, assim. O Rafa faz um trabalho incrível sobre N coisas, mas sobre propósito de vida, sobre essa jornada que a gente vive. E o que eu acho que assim, é extremamente importante, estamos falando de beleza, e que você descubra a sua melhor beleza. De que forma? Tentando ver sempre aqui dentro. Quando você entenda quais são as coisas que te fazem realmente feliz, se é ficar com a sua família, se é fazer coisas bem para os outros, tente descobrir o que te faz bem, o que realmente você, quando termina, você fala assim, nossa, que delícia. Coloque, porque não existe uma coisa só, existem várias. Seja fazer para mim, atividade física me faz um bem. Minha esposa, às vezes, sabe, eu tô meio cansada, ela fala, vai lá, vai lutar, fazer o seu jiu-jitsu, vai cansado, correr. vai treinar. Essas coisas a gente tem que ir descobrindo como isso faz bem pra gente, porque quanto mais momentos bons a gente tem na vida, melhor a gente eleva o nosso astral, melhor a nossa energia, pra gente realmente fazer o que a gente ama, eu amo cuidar das pessoas, pra mim é uma missão de vida, ter esse cuidado, esse carinho com cada um que me procura, mas além disso, trazer essa parte da beleza, que você consiga descobrir a sua melhor beleza através dos seus sentimentos. Então, que isso tem que aflorar de dentro para fora. Espero estou à disposição aí para o que precisarem de dúvidas, de esclarecimentos e mais uma vez, gratidão. Só seguir lá, né? @DenisReis nas redes sociais. Exato, no Instagram, @DenisReis, a gente está sempre fazendo algumas brincadeiras, falando bastante sobre odontologia também, então quem quiser vai ser um prazer aí responder as dúvidas que forem surgindo. Esse foi Denis Reis, da Supra Odonto, e continua com a gente, porque no próximo bloco vão vir as nossas tradicionais dicas, né? De como desenvolver essa sua capacidade de apreciar, de admirar, de reverenciar a beleza e a excelência na sua vida. Continue conosco no próximo bloco de Herói de Propósito.
Agora chegou o momento das nossas tradicionais dicas para você desenvolver suas forças de caráter. São as forças de caráter em ação. Como desenvolver a sua apreciação pela beleza e pela excelência? Vocês devem ter notado que em boa parte das forças de caráter que a gente desenvolveu até aqui, a técnica de ter um diário é recorrente. Por que a gente fala de um diário, né? Já teve o diário da gratidão, né? Um diário das 3 coisas boas que aconteceram na sua vida, enfim. A técnica do diário é muito poderosa e também será uma das técnicas que a gente vai utilizar em relação à apreciação da beleza e da excelência. Por que isso? Quando a gente vai estudar a questão da neurociência, existe um conceito chamado de trilhas neurais, ou seja, os caminhos que a sua mente está acostumado a fazer. Acontece que, naturalmente, o ser humano tem uma tendência a um viés negativo, tem uma tendência de olhar as coisas difíceis, perigosas, e faz isso até pela questão da sua sobrevivência. Se a gente não presta atenção nos perigos, a gente pode atentar contra a nossa própria vida. Se a gente não presta atenção nos riscos, a gente pode acabar se expondo a problemas evitáveis. Agora, quando a gente faz um diário, diariamente a gente se foca em alguma parte específica da nossa vida, a gente está refazendo, aprimorando os caminhos neurais. Para pensar nessas trilhas, pensa num caminho de grama em que as pessoas vão andando bastante e que no começo só tem grama, mas conforme a pessoa sempre faz a mesma trilha, vai ficando aquele espaço, né? Que vai sumindo até a grama, vai ficando a terra e vai ficando um caminho mais fácil para todo mundo passar. Isso é uma trilha neural. É isso que um diário, os mais diversos diários que a gente está propondo que vocês façam, na força que você quiser desenvolver, vai proporcionar para você. Então lá vai o nosso diário de apreciação da beleza e da excelência. Ao longo dos próximos dias, anote no seu diário de 1 a 3 coisas que você observou que foram belas e ou excelentes. Uma pessoa naturalmente bonita esteticamente. A excelência da habilidade de alguém que te causou espanto, admiração e que você ficou realmente impressionado nas pequenas coisas. Pode ser um empacotador no supermercado, pode ser a excelência de alguém que teve um atendimento muito carinhoso com você, a excelência de qualquer atitude. Admire também a beleza de um local e admire as características de caráter de alguém. Você encontrar uma pessoa cuja essência é boa, que você acha que essa pessoa é admirável por ser como ela é, anote quem é essa pessoa, qual é esse lugar, qual é esse acontecimento que aconteceu que despertou a sua excelência. A outra forma da gente aumentar a nossa capacidade de contemplação, de admiração, de se sentir elevado e feliz, vem de uma tradição japonesa chamada Shinrin-yoku, ou, em português mais claro, o banho de floresta. O que significa o banho de floresta? É literalmente você procurar um local com bastante natureza, arborizado, próximo a você, e as opções são muitas, né? Se você mora na capital, em São Paulo, a gente tem desde o Parque do Ibirapuera até a Serra da Cantareira, tem várias opções que não são tão inviáveis de você, arrumando a sua agenda, conseguir praticar e frequentar, e cada lugar tem um. Aqui na sua cidade, né, onde você encontrar, você vai ter um espaço para você simplesmente caminhar e contemplar. Desligue celulares, reduza as distrações, se estiver acompanhado, faça silêncio e passe a contemplar os pássaros, as flores, as árvores, o ar que você respira, a beleza que tiver ao seu redor. Se de repente, onde você mora ou nas condições que você está hoje, realmente não for viável tomar um banho de floresta, faça isso, esse olhar contemplativo para onde quer que você esteja. Pode ser até num shopping, você olhar e ver como alguém organizou de forma muito bonita e bem feita, né, a vitrine de um local. Você caminhar pelo seu bairro e ver o cuidado que as pessoas têm em fazer a sua casa ficar cada vez mais bonita. Caminhar e apreciar. Mais uma vez, na linha das trilhas neurais que a gente comentou agora há pouco sobre as nossas dicas, é uma forma de levar a sua mente a começar a pouco se acostumar a olhar para a vida de uma forma mais apreciativa. E aí, gostou das dicas de hoje sobre a admiração da força de caráter, da admiração da beleza e da excelência? Bom, você já sabe quais são as suas principais forças de caráter? Quais são os seus superpoderes? Ou você ainda está preso naquele paradigma de tentar melhorar o que você é ruim? Que tal, ao invés de tentar fazer peixe subir em árvore, ao invés de tentar melhorar as suas fraquezas, trabalhar com as suas forças? Se você está interessado, acessa lá minha rede social, entra no meu Instagram e procure lá no link da minha bio o teste das forças de caráter. Está à sua disposição para você fazer, conhecer as suas forças. E se você que está nos assistindo e tiver interesse de saber qual a sua principal força, como melhorar uma força dentre as 24, como aprimorar, além desse programa que você tem, eu estou à sua disposição para a gente trocar uma ideia. Manda um direct, manda uma mensagem, vai ser um prazer imenso
comentar e te dar dicas de como desenvolver essa habilidade. Siga também os nossos canais do YouTube, @RedeRVC, e o meu canal também, @RafaelTakei, que toda semana vem uma nova força de caráter para você desenvolver. Sejam muito felizes, tenham muito sucesso e que as forças de caráter estejam com vocês.